Olá pessoal, boa noite a todos. Gente, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Anatomia Animal Comparada. Pessoal, as aulas de anatomia, a grande maioria delas eu estou gravando à noite, justamente por conta que o período está bem apertado, certo? Eu poderia utilizar as aulas que eu já tinha lecionado para biologia, né, na primeira vez que eu dei aula de disciplina, mas assim, a disciplina de vocês está passando por reformulação, então eu estou trazendo o que deu certo com a agronomia, né, para a biologia, e vendo que não tinha dado tão certo na biologia e tentando arrumar com vocês. É óbvio que a disciplina com certeza ainda vai ter falhas, né? Mas a gente tenta ajustar na medida do possível, certo? Espero que vocês estejam gostando dessa reformulação dos materiais e paciência, porque os vídeos estão demorando um pouquinho do que o esperado para sair, mas eles estão saindo, tá bom? E as videoaulas de laboratório estão ficando muito legais. Nos próximos vídeos vocês vão gostar, principalmente quando a gente for falar de sistema digestório. Pessoal, então olha aí, ó, vamos fechar a unidade número 2, né? Ficou faltando a gente falar sobre o sistema tegumentar dos mamíferos. Então eu vou gravar esse videozinho só pra gente finalizar essa videoaula, tá bom? Então olha aí, é disso que a gente vai conversar daqui em diante. Pessoal, como a gente estava conversando lá nas características gerais, né, do tegumento, a pele ela vai se caracterizar por ter três camadas, né, três partes, certo? E o tegumento dos mamíferos vai ser constituído por essas três partes. A gente tem uma parte mais superficial, que é a epiderme, ela vai ser constituída por tecido epitelial. Nós temos a derme, que vai ser constituída por tecido conjuntivo, e nós temos a hipoderme, que vai ser constituída por tecido adiposo, tá? Então, essas são as três camadas que constituem a pele de um mamífero, certo? Gente, lembrando que a pele ela é um órgão, tá? E por ela ser um órgão, ela vai ter a presença de diferentes tecidos, ó. Aqui a gente tem o tecido epitelial, aqui a gente tem o tecido conjuntivo, nós temos o tecido adiposo, certo? Bom, com relação à origem embrionária, como a gente já conversou, a epiderme e os anexos tegumentares da pele, né, eles vão ter origem a partir do folheto germinativo embrionário ectodermo, que é aquele folheto mais externo. Já a mesoderma, ou já a derme, ela vai ter origem a partir da mesoderma, que é aquele folheto mais intermediário, certo? E a hipoderme também vai ter origem nesse mesmo folheto, tá bom? Como a gente já havia conversado. Bom, qual que é a característica da epiderme, né, de um mamífero, né, gente? A epiderme, né, de um mamífero, ela vai ser formada por um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, como vocês já viram nas características, né? Isso significa que a epiderme dos mamíferos é formada por tecido epitelial, ela vai possuir vários estratos de células e ela se caracteriza porque ela tem várias células achatadinhas, tá? E além disso, a epiderme vai se caracterizar também porque ela vai possuir uma grande quantidade de queratina, tá? Bom, características gerais da epiderme, né, de mamífero, né, gente? A epiderme de um mamífero, ela vai ser bem fina, tá? Ela se caracteriza por ser bem superficial, mas ela tem uma grande quantidade de células, como a gente já conversou, né, justamente por conta do extrato córneo, que é formado por várias células mortas. A epiderme, ela vai ter a presença de tecido epitelial, como eu já falei com vocês, ela tem origem a partir do folheto germinativo embrionário ectoderma, que é aquele folheto mais externo, tá? E os anexos tegumentares da pele, né, ele vai ter a mesma origem da epiderme, tá? E já já a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são esses anexos tegumentares, tá bom, gente? Já a derme, né, de um mamífero, galera, ela vai se caracterizar porque, ao contrário da epiderme, ela vai ser uma camada que é um pouco mais espessa, tá? Ela vai ser maior, né? Ela não vai ser tão superficial quanto a epiderme e ela é bastante profunda, tá bom? Como a gente pode observar nessa imagem aqui, ó. Então aqui a gente tem a epiderme, que é a camada mais superficial, né? E logo abaixo a gente tem a derme. Lembrando que a derme ela é formada por tecido conjuntivo, ó, e ela sempre vai estar abaixo da epiderme. E nós não podemos esquecer com relação à sua origem, que é o que vai diferir da epiderme, né? Ela tem origem a partir do mesoderma, tá bom? E a derme, ela vai se caracterizar ao contrário da epiderme por ser vascularizada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na derme a gente vai ter a presença de vasos sanguíneos, tá? Além de ter a presença de vasos sanguíneos, ela vai se caracterizar também porque ela é inervada. Então isso significa que além de ter vasos sanguíneos, ela também vai ter a presença de nervos, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa ou um animal ele faz um corte superficial, se atingir só a epiderme,
não vai sangrar e não vai doer, tá? Que às vezes a gente se arranha e não acontece nada, nem sente dor, né? Da onde que veio esse arranhão? Agora, se atinge a derme, que é uma das camadas mais profundas, aí sim, vai sangrar e também vai doer justamente por conta que essa região, ela é vascularizada e ela é inervada, tá? E, gente, é na derme que vai estar inserido os folículos pilosos. Então, o início de um folículo piloso, como a gente pode tá vendo aqui na imagem, ele fica na derme, tá? Aí depois ele sai aqui na epiderme, que é quando a gente consegue visualizar ele. Mas ele está inserido na derme, é por isso que quando você puxa um pelo, dói, tá? Porque se ele tá na derme, ele tá numa região que é inervada, então vai doer, certo? Quando alguém puxa, né, é o pelo, certo? E uma característica dos folículos pilosos é que eles estão inseridos no músculo liso, e é por isso que quando uma pessoa, né, um animal sente frio, né, os pelos eles ficam eriços, tá? Porque o músculo se contrai e eles vão, os pelos eles vão ter essa questão da contração, eles vão ficar erétros, tá? Que é justamente para aumentar a região térmica, digamos assim, da pele, tá? A capacidade de manter a temperatura constante. E nós vamos encontrar ainda na pele dos mamíferos a presença de várias glândulas, tá? A gente vai ver que tem a presença de glândulas sudoríparas, tem a presença de glândulas sebáceas, tá? E tanto as glândulas sudoríparas quanto as glândulas sebáceas, ó, como a gente pode estar vendo aqui na imagem, elas vão estar inseridas na derme, tá? Mas aí elas vão eliminar seu produto justamente aqui na epiderme, tá? Uma outra característica da derme dos mamíferos é que a gente vai encontrar a presença de fibras elásticas, tá? Inclusive é o que vai conferir elasticidade justamente para a pele desses animais, né? Essa capacidade de a gente puxar a pele e ela voltar no lugar, certo? E quando a gente faz isso, por exemplo, no cachorro e no gato, acontece a mesma coisa, né, gente? Vai ter a presença também de fibras reticulares e as fibras colágenas, que é o que vai conferir uma certa resistência para a pele do animal, tá? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Pessoal, além, né, de todas essas características que eu mencionei anteriormente, na pele nós vamos também encontrar várias terminações nervosas livres, tá? E essas terminações nervosas, ó, cada uma delas vai ser responsável por captar um estímulo diferente. Por exemplo, nós temos terminações nervosas livres na pele, ó, que vai ser localizado, nesse caso aqui, na epiderme, certo? Notem que ele vai ser responsável por sentir a sensação de cócega, calor, frio, dor, o prurido, certo? Nós vamos encontrar a presença de bulbos terminais de Clausen, que vão ser responsáveis pelo frio. Nós temos corpúsculos de Meissner, que é responsável por os mecanos receptores, né? Percepção de tato, percepção de pressão, né? Pressão de vibração, certo? Nós temos os corpúsculos de Pacini, né, que vão ser responsáveis pela pressão e vibração, e tem os corpúsculos de Ruffini, que são responsáveis pelo tato. Então, como a gente pode ver, tem várias terminações nervosas, e além disso, a gente também tem os mecanorreceptores e também pode ter a presença de termorreceptores na pele, que vai ser justamente responsável por captar esses estímulos, tá? Bom, além da epiderme, da derme, como a gente já vem conversando, nos mamíferos, a gente também vai ter a presença da hipoderme, tá? Gente, a hipoderme, ela vai ser um tecido subcutâneo, ele vai ser localizado logo abaixo da derme, tá? E ele serve para justamente unir a pele ao osso subjacente e ao músculo. Por que que acontece? O sistema tegumentar, ele junto, né, com o sistema muscular e também junto com o sistema esquelético, é ele que vai auxiliar justamente na movimentação, tá? Então eles ficam unidos, eles ficam intimamente relacionados, como a gente pode ver justamente no nosso corpo, tá? E qual que é a função da hipoderme, né, gente? Obviamente, a hipoderme, como ela é formada por uma camada de gordura, né, formada por tecido adiposo e também por tecido conjuntivo frouxo, ela serve para manter a temperatura constante. Então, ela é um isolamento térmico, ela vai conferir o isolamento térmico. Além de conferir o isolamento térmico, ela também vai ser responsável, galera, por absorver choques mecânicos, tá? Então, por exemplo, às vezes o que impede com que a gente sinta um determinado choque é justamente porque a nossa pele ela consegue absorver esse impacto, tá? Então, a pele dos mamíferos, né, ele vai ser formado pela hipoderme, que tem como função não só manter a temperatura constante, mas também absorver impactos, né, como eu já havia comentado com vocês. E como que será que é a pele do ser humano, né? Quais que são as características que estão atreladas a ela? Vamos conversar um pouquinho sobre eles, sobre nós, né?
Sobre eles não, sobre nós, né? O professor tá se tirando de seres humanos. Pessoal, vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Eu trouxe algumas características sobre a pele, algumas curiosidades. Então, como a gente já vem conversando, né, uma característica da pele, já que ela é um órgão, é ser formada por vários tecidos. Então, a gente costuma dizer que a pele é um órgão composto, né? Por quê? Temos tecido epitelial, temos tecido conjuntivo e temos tecido adiposo e também tecido conjuntivo frouxo, tá? Isso, por incrível que pareça, a pele ela é o maior órgão do corpo humano, tá? Em continuidade, gente. Só pra gente ter uma ideia, do nosso peso, 15% do peso corporal humano é pele, tá? E ela vai ocupar em torno de uma área superficial de 1,5 a 2 metros quadrados, tá? E ela vai apresentar entre 2 e 3 milímetros de espessura. Então, curiosidades mesmo, tá? Só pra gente ter uma ideia, ó, a pele, né, do ser humano tem em torno de 650 glândulas sudoríparas, ou seja, glândulas responsáveis por produzir o suor, né, e manter a temperatura corporal constante. Além disso, a gente tem em torno de 20 vasos sanguíneos, né, que vai compor, no caso, justamente o sistema circulatório do corpo do animal. Nós temos 60 mil melanócitos, tá? O que é um melanócito, né? O melanócito é uma célula que vai conferir coloração, no caso, para o corpo humano, né? Então, por exemplo, quanto mais escura a pele for, né, maior a quantidade de melanina, tá? Quanto mais clara a pele de uma pessoa for menor a quantidade de melanina, tá bom? Bom, gente, além disso, a gente vai ter em torno de 1000 terminações nervosas livres na pele. É por isso que a gente costuma sentir bastante dor em algumas regiões deste sistema, tá bom? Justamente porque ele é extremamente inervado. Pessoal, a pele, ela costuma ter diferenças com relação à sua localização, tá? Então, de acordo com a sua localização, ela costuma ser classificada em pele grossa e pele fina, tá, gente? A pele grossa, ela vai ser a pele que a gente vai encontrar na região palmar, né? Ou seja, na região das mãos, e na região plantar, na região dos pés, tá? Por que que nessa região, né, a pele ela costuma ser mais grossa, tá, gente? Ela costuma ser mais grossa porque ela é formada por várias camadas de células, tá? Porque essa região aqui, ela é uma região que a gente vai sofrer bastante atrito, né? Porque a gente tá manuseando bastante as coisas, né? Por conta do nosso hábito de vida, ou porque, no caso dos pés, porque a gente tá andando. Então, elas costumam ser bastante grossas, tá? E ela vai ter uma superfície que é bastante queratinizada, tem muita queratina. Isso faz com que a pele nessa região, ela seja mais espessa, tá? Com relação às glândulas sudoríparas, tá, gente? Nessa região ela vai ser bastante abundante, é por isso que a gente costuma suar muito nas mãos, né? Principalmente quando a gente tá nervoso, apresentando um seminário aí, ou dando uma aula, né? O que a gente não tem, né, que a gente vai encontrar nas outras partes do corpo dos mamíferos. Aqui a gente não vai ter glândula sebácea, ou seja, não vai ter a presença de substâncias oleosas sendo produzidas. Como vocês podem perceber, independente se uma pessoa é morena, se uma pessoa é negra, se uma pessoa é branca, a palma da mão, ela não costuma ter a mesma coloração do corpo, tá? Por quê? Porque essa região aqui, ela não tem a presença de melanócitos, que são as células que vão dar a coloração para as demais partes do nosso corpo. Então, é ausente aqui, tá? E, obviamente, uma outra coisa que a gente não tem, que é uma característica dos mamíferos, né, nessa região, vai ser a presença de pelos, tá? Então, nas palmas das mãos, né, e nas pontas dos pés, ou seja, na região palmar, na região plantar, a gente não tem pelos. E, gente, vocês estão vendo como que é importante a gente aprender o conteúdo lá da unidade 2? Ó, eu já estou usando termos aqui, ó, termos direcionais, né, que a gente aprendeu anteriormente, justamente para se referir a estruturas. Então, por exemplo, se a pessoa não sabe o que é região palmar e região plantar, ela fica perdida, né? Apesar que o nome é bem dedutório. Bom, e a pele fina, né? Por que ela recebe esse nome? Onde que a gente vai encontrar ela no corpo dos mamíferos? Gente, com exceção da região plantar e da região palmar, as demais partes do corpo do mamífero é pele fina, tá? Ela vai se caracterizar porque, ao contrário da pele grossa, ela possui poucas camadas celulares, né? A gente vai ter uma camada delgada, ou seja, uma camada fina de queratina, né? E a gente vai encontrar nas demais partes do corpo, né? Bom, como vocês podem estar vendo, tem hora que a língua dá uma enroladinha aí. Pessoal, olha aqui essa imagem que bonita, ó. Aqui a gente tem um corte histológico, ó.
e uma pele fina, tá? E notem que aqui ela tem poucas camadas de células, tá? Se a gente fosse observar um corte de uma pele grossa, a gente ia observar que as camadas de células, elas são muito maiores, tá? Isso aqui é um corte, ó, da pele da região abdominal, tá? Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre os anexos cutâneos, né? Ou anexos tegumentários dos mamíferos, ou ainda anexos epidérmicos. Então, três termos diferentes para dizer a mesma coisa. Pessoal, um dos anexos tegumentares que nós encontramos nos mamíferos são as glândulas, tá? Inclusive são várias. Vamos falar um pouquinho sobre as glândulas mamárias, né? Qual que é a função dela, né, gente? A função das glândulas mamárias, como a gente já sabe, é a produção do leite. Para que serve o leite? Para nutrir o filhote, né? Ele vai ser rico em lipídio, ele é rico em proteína, ele vai ser rico em anticorpos, tá? Então é por isso que é muito importante que até uma determinada idade os mamíferos, eles se alimentem, né? Inclusive, nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite na fase adulta, né? Porque geralmente são os filhotes. Isso explica o porquê que algumas pessoas, depois de adulto, elas desenvolvem intolerância à lactose, né? Pessoal, uma outra glândula que a gente vai encontrar nos mamíferos são as glândulas sebáceas, tá? As glândulas sebáceas, gente, elas vão produzir, né, uma substância oleosa que ela serve justamente para lubrificar essa região aqui do pelo, tá? E também, no caso das glândulas sebáceas, elas também servem para impermeabilizar, evitar que tenha uma perda excessiva de água, tá bom? Olha esse corte aqui, ó. Aqui a gente tem um corte histológico, ó, mostrando do couro cabeludo, tá? Olha aqui, aqui a gente tem o folículo piloso, certo? Ó, o pelo, aqui o folículo piloso. Aí que tá mostrando pra gente que aqui a gente tem uma glândula sebácea, né? E aí, aqui a gente tem a presença de uma glândula sudorípara, tá? Então essa aqui, notem que a glândula sebácea, ela tá atrelada ao folículo piloso, justamente para produzir o sebo e deixar essa região aqui mais lubrificada, tá? E aqui a gente tem a glândula sudorípara que serve justamente para a produção de suor, é ela que vai ajudar a manter a temperatura corporal constante, tá? Gente, ainda em alguns mamíferos, a gente pode encontrar uma glândula anal, né? Ou também conhecido como glândula anal. Ela é uma glândula que serve justamente para reconhecimento, né? E alguns animais eles acabam produzindo um certo cheiro também em algumas glândulas parecidas com essa, mas que vão ter outra denominação que me fugiu o nome agora, mas que serve justamente para atração sexual, tá? Então, nesse caso aqui, ó, no caso dos cachorros, eles cheiram essa região justamente porque tem uma glândula aqui, tá? Que é uma glândula justamente para reconhecer o animal. Então, é uma forma deles se complementarem, né? Com cheirinho. Pessoal, um outro nexo tegumentar que nós temos aí presente nos mamíferos são os pelos, tá, gente? Acredita-se que os pelos dentro do processo evolutivo, eles tenham se originado a partir das escamas dos répteis, tá, gente? Os pelos, eles vão ser uma característica de basicamente todos os mamíferos, embora não seja todos os mamíferos que possuam ele, tá? Por exemplo, os mamíferos aquáticos, né, como por exemplo a baleia, né, e outros animais aquáticos que aí se enquadram, não vão possuir a presença de pelos, tá bom? E os pelos, eles ajudam a manter a temperatura corporal constante também, tá, gente? Então é por isso que quando alguém tá com frio, os pelos eles ficam arrepiados, né? Justamente para aumentar a superfície de manutenção do calor, tá? Além dos pelos, mas tem mais um slide dos pelos, eu tinha até esquecido. Bom, os pelos nos animais, né? Nos animais, eles podem ser classificados em dois tipos. Nós temos os pelos lanosos, né, que são pelos que vão se caracterizar porque eles são densos e macios, que são esses pelos que são presentes aqui nas ovelhas, tá? Eles que vão ajudar a manter a temperatura constante, então eles costumam ser encontrados em animais que vivem em locais mais frios, certo? E nós temos os pelos de cobertura que a gente vai encontrar basicamente em todos os animais, né, que serve justamente para revestir ele, né? Eles são longos, eles são mais externos, e esses pelos é o que vai dar coloração para o animal, tá? Além dos pelos lanosos e dos pelos de cobertura, galera, nós vamos ter também a presença das vibriças, tá? Ou bigodes, tá? Que a gente vai encontrar, por exemplo, nos ratos, mas podemos encontrar também nos gatos, tá?
Gente, esses pelos eles vão ter na inserção do seu folículo ali uma série de terminações nervosas, terminações nervosas, tá? Inclusive, é uma forma de eles reconhecer o ambiente, né, de receber estímulos. Então, aqui a gente tem a presença de mecanismos receptores táteis que eles conseguem fazer uma percepção do ambiente, tá? Então, aqueles pelos lá, eles não estão só de enfeites, eles estão lá justamente para que o animal ele tenha uma percepção de tudo que está em volta dele. Bom, um outro tipo de anexo tegumentar que nós temos nos mamíferos são os cornos, né? Como eu conversei para vocês, a gente costuma falar que o que a gente está observando no boi, por exemplo, é um chifre, tá errado, né? Então vamos corrigir isso aí que a gente aprende errado. Na verdade, aquilo que a gente está observando, no caso, num bovino, aquilo lá é um corno, tá, gente? Qual que é a diferença de corno para chifre, né? É disso que a gente vai conversar agora, tá bom? Pessoal, os cornos, eles são formados por queratina, não é por nada que ele é um anexo tegumentar, né? A função dele vai ser justamente reconhecimento, né? É uma forma de um corno reconhecer outro corno, brincadeira, gente. É uma forma de ele reconhecer outra espécie, né? É uma forma de se exibir. Então, quanto mais bonito o corno for, mais a fêmea vai ficar atraída, né? E é uma forma de defesa também. Então, alguns animais eles vão utilizar essa estrutura para defender seu habitat, né? Ou disputar a fêmea também, tá bom? Bom, gente, eles, dependendo, né, da espécie, ele pode estar tanto na fêmea quanto no macho. Então, ele pode estar presente nos dois sexos. E uma característica dos cornos é que eles não são bifurcados, tá? Então, eles não vão ser bifurcados, certo? Lembrando que quando tem uma bifurcação do corno, a gente tem um exemplo de anomalia genética. Eu conversei com vocês isso lá na unidade 2. Então, aquilo lá é um exemplo de anomalia, tá? Uma bifurcação do corno, certo? Mas naturalmente não acontece. Então, a gente só vai ter uma bifurcação do corno se acontecer alguma mutação, algum erro genético, alguma coisa nesse sentido, tá? E eles se caracterizam porque eles podem ser permanentes ou eles podem ser temporários também, tá? Depende da espécie. No caso dos animais que ele é temporário, ele vai ficar por um tempo e depois ele vai cair, né? Nos indivíduos que for permanente, ele fica no indivíduo e depois ele não é trocado, né? Então, todos esses animais aqui, ó, né? O boi, né? Casos caprinos, né? E o búfalo também, ele vai ter a presença de cornos, tá? Então, isso aqui não são chifres, são cornos, tá bom? E qual que é a diferença, né, gente, pro chifre? Que é a pergunta que não quer calar. Gente, no caso dos chifres, né, só os machos vão possuir. A gente viu que o corno era o macho e a fêmea, né? No chifre, não, só o macho que possui, certo? E eles vão se caracterizar porque eles são bifurcados, tá? Então, eles podem ser bifurcados, usualmente eles são, certo? E eles, ao contrário dos cornos, eles são renovados anualmente. Então, todo ano eles são renovados, tá? Eles vão ser respostos. Lá a gente viu que ele é temporário ou permanente, né? E durante o crescimento, né, do chifre, o osso, como ele está exposto, geralmente ele fica recoberto por um velame, né, durante esse crescimento aí, tá? E como eu falei para vocês, eles vão ser substituídos anualmente, tá, gente? E o chifre, ele é uma estrutura óssea, tá? Bom, qual que é a função do chifre, né? A função do chifre é justamente disputa interespecífica, ou seja, disputa dentro da espécie, ou seja, disputa dentro da mesma espécie. Então, os machos geralmente eles disputam, né, ou por conta de território ou por conta da fêmea, tá? E olha aqui, ó, o corno, como a gente viu, ele serve para reconhecimento, né, de um indivíduo da mesma espécie, para se exibir para a fêmea, e é uma forma de ele se defender também. Aqui é disputa intraespecífica, tá? Então, por exemplo, em que animais que a gente vai encontrar o chifre no Brasil, né? Nos cervídeos, tá, gente? Nos cervos do Brasil a gente encontra, tá? Então, aqui a gente tem, ó, vários cervos, tá? Cervo do Pantanal, entre outros, tá? Pessoal, uma outra estrutura que a gente vai encontrar nos mamíferos, que é um anexo tegumentar, são os casco-ungulos, tá? Os cascos, eles são grandes placas de queratina, né? Elas vão ser bastante compactas. Então, a estrutura, a pata desse animal aqui, né? Os dedos, né? Ele foi modificado no processo evolutivo justamente o hábito que esse animal exerce, né? Que é correr, certo? Então, é uma forma de diminuir o impacto, né? Que tem nessa região. Então, ela serve para absorver o impacto, tá? Além disso, o casco ele também serve para resistir ao desgaste, né?
e também para suportar o peso de um animal, porque um equino é extremamente pesado, por exemplo, que é o caso aqui da imagem, tá? Mas o caso que ele pode ser encontrado em outros animais também. E ele serve para sustentação corporal do animal e também para proteção da extremidade do membro, que é onde que seriam os dedos, tá bom? Bom, pessoal, olha aqui, ó, o casco, ele tem algumas partes, tá? Nós temos uma região que é chamada de ranilha, que é essa região aqui, ó, e ela serve justamente para amortecer o impacto e também para auxiliar na irrigação sanguínea para o interior do casco, né? Irrigação fazendo referência a vasos sanguíneos, tá, gente? Nós temos uma região que é chamada de sola, que é essa parte aqui, tá? Que ela serve justamente para suportar o peso do animal. E nós temos essa região aqui, ó, que é a linha branca, né? Que ela vai ser uma junção do estrato externo e interno. Pessoal, essa região aqui, né, essa região mais branquinha aqui, ó, é a região onde vai ser colocado a ferradura, tá? Eles colocam nessa região aqui justamente por conta que ela não vai ser irrigada, né? Ela não vai ter a presença de vasos sanguíneos nem terminações nervosas. Então, era para não doer na hora de colocar, na hora de colocar a ferradura, né? Então, assim, é, quando uma pessoa, o ferreiro no caso, né, quando uma pessoa vai fazer esse trabalho, ele tem que tomar muito cuidado justamente para não atingir as partes que são irrigadas, né, e não causar dor no animal ou uma possível inflamação. E eles colocam geralmente a ferradura justamente para proteger essa região que conta desgaste e conta impacto, né? Porque se o animal, se não coloca essa ferradura no animal, pode ser que ele desenvolva alguns problemas justamente por conta de receber muito impacto nessa região, né? Principalmente aqueles que têm que carregar carga pesada. Então é uma forma de proteção, tá? Embora dê dó pra caramba, né, gente? Pessoal, e nós temos a unha, tá? A unha, ela também é um anexo tegumentar e ela serve justamente para proteger a nossas pontas dos dedos, né? E a região abaixo da unha, né? Ela é extremamente inervada e vascularizada. É por isso que dói, tá, gente? Porque ela tem a presença de vasos sanguíneos e ela tem nervos, tá? Então a unha, ela protege, né, as extremidades do nosso dedo contra atritos, tá? Então é uma forma de proteção e ela é vascularizada e é inervada. Então dói mesmo se bater uma região, a menos que a unha esteja podre, esteja oca, né? Pessoal, olha aqui, ó, nosso videozinho deu 27 minutos, terminamos a unidade número 2 e agora nós vamos começar a unidade número 3, falando sobre o sistema esquelético. Aguardo vocês.